Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilton Dourado e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um tema muito importante e que ainda está presente dentro da nossa sociedade. Um tema que a gente precisa refletir a respeito para que a gente possa mudar nossos comportamentos, atitudes, pensamentos e assim termos uma sociedade mais inclusiva que respeita todas as diferenças e principalmente para que todos nós possamos evoluir enquanto seres espirituais. Bom, o tema então da nossa conversa de hoje é preconceito. Preconceito, a etimologia da palavra preconceito, ela parece ter sido feita dentro da própria língua portuguesa. Ela usa derivados do latim, que é o prae, que é antes, e de conceptus, que é resumo. Inicialmente, então, seria algo preparado, concebido, que vem também de concipere, que é conceber, engravidar. Ou seja, pré, antes, à frente, mais conceito, que então seria fazer uma escolha ou emitir uma opinião antes de conhecer os fatos. Mas de acordo com o dicionário da língua portuguesa, preconceito ele é um conceito, uma opinião formados antes de ter conhecimentos necessários sobre um determinado assunto. Ou seja, opinião ou sentimento desfavorável, concebido antecipadamente ou independente de experiência ou razão. Atitude emocionalmente condicionada, baseada em crença, opinião ou generalização, determinando simpatia ou empatia para com indivíduos ou grupos. Então, o que é preconceito? Preconceito ele é um juízo preconcebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem um fundamento crítico e lógico. Para que vocês possam compreender a força de uma ação, uma postura e um comportamento preconceituoso, vamos fazer uso de uma frase de Einstein. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Bom, preconceito é resultado muitas vezes da ignorância das pessoas que se prendem às suas ideias pré-concebidas, desprezando outros pontos de vista, sendo que a maioria dos casos as atitudes preconceituosas elas podem ser manifestadas com raiva e hostilidade. Como dito, o preconceito ele pode ser fruto de uma personalidade intolerante, que toma a si próprio seu modo de ser e de viver como padrão, desprezando qualquer outra ideia que ultrapasse aquilo que consideram como normal. Existem diferentes manifestações e tipos de preconceito, sendo as suas formas mais comuns o preconceito social, o racial, que é o racismo, e sexual, que é o sexismo ou homofobia. Bom, quando a gente para pensar sobre o preconceito, a gente também se questiona qual é a visão espírita em relação ao preconceito. Dentro do Espiritismo, segundo Allan Kardec, a gente encontra uma publicação de Kardec na Revista Espírita de abril de 1863, que ele diz o seguinte: o preconceito, em um sentido qualquer, é a pior condição para um observador, porque então tudo vê e tudo ajusta a seu ponto de vista, negligenciando o que pode haver de contrário. Certamente não é esse o meio de chegar à verdade. Então, segundo o Espiritismo, uma doutrina que prega a igualdade e ensina a lei da reencarnação, obviamente é contrária a todo o tipo de comportamento preconceituoso. No Livro dos Espíritos, na questão 803, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: todos os seres humanos são iguais perante Deus? E a resposta não dá lugar a dúvidas. Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então,
Quando a gente consegue compreender e entender que o espiritismo ele é contra toda e qualquer forma e atitude de preconceito, a gente também consegue entender que ser espírita ele representa não nos sentirmos confortáveis com qualquer tipo de comportamento preconceituoso. A prática da igualdade ela deve permear por todos os nossos passos dentro e fora de uma casa espírita. O principal papel da doutrina espírita é colaborar para a evolução do nosso espírito. E nesse caminho, então, entender que todos somos iguais. Isso é essencial. Portanto, o espiritismo ele não determina o que uma pessoa deve ou não fazer. Ele oferece informações para que sejamos pessoas melhores e possamos respeitar e amar o nosso próximo. Essa máxima, ela reforça como que deve ser, então, a postura espírita diante do preconceito. Então, a partir dessa leitura e desse entendimento que nós tivemos sobre o preconceito, a gente também consegue entender que todo ato de preconceito, toda a ação preconceituosa, ela está muito impregnada dentro do ser humano, né? Dentro das suas concepções, dentro das suas crenças, que foram muitas vezes herdadas dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto social. Mas que ela precisa ser expurgada da sociedade, ela precisa ser eliminada para que a gente possa realmente evoluir e poder crescer. No capítulo 17, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, consta que o homem então de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Ou seja, para o homem de bem, o homem bom, não há diferença, nem de raça, nem de cor, nem de sexo, nem de classe social, porque ele compreende que todos nós somos iguais, todos nós somos irmãos perante o nosso Pai Criador. Dessa forma, então, nós compreendemos que a doutrina espírita, ela vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, ela cabendo ao espírito o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo então a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tal como entendia Jesus, nosso maior guia, né, e modelo espiritual, sem preconceitos de nenhuma espécie. Ele não tinha preconceito por cor, por etnia, por sexo, por crença ou por condição econômica, social ou moral. Jesus acolhia todos, respeitava todos e tinha todos como seus irmãos. Então que a gente possa seguir esse exemplo do nosso mestre maior, desse grande modelo que nós tivemos aqui entre nós neste plano carnal. E que a gente possa ir eliminando de nós essas ações preconceituosas, essas atitudes preconceituosas, esse pensamento preconceituoso. Nós não nos damos conta. Às vezes, em pequenas brincadeiras, até mesmo em alguns ditados, a gente utiliza uma fala preconceituosa. Por exemplo, a coisa está preta. Isso não é um pensamento preconceituoso? Não é uma fala preconceituosa? Tem muitas coisas que a gente se refere de uma maneira inconsciente, mas que lá no fundo tem um certo preconceito. Então, eu convido a todos vocês a refletirem um pouco sobre o preconceito. Nós vivemos em um momento em que isso não é mais aceito dentro da nossa sociedade. A gente consegue compreender que todos nós somos diferentes, que existe uma diversidade, que ninguém é perfeito, que todos nós estamos no caminho, na busca de uma evolução espiritual, de um crescimento moral, de um aprimoramento moral. Então a gente precisa aceitar e respeitar a todos nas suas singularidades, nas suas particularidades, nas suas diferenças.
E a gente precisa ter essa visão de respeito para com todo mundo, para que a gente possa ir vencendo esse preconceito que está dentro de cada um de nós. Preconceito este que muitas vezes, como eu disse anteriormente, são heranças familiares, heranças culturais, que foram alimentadas, alicerçadas dentro das nossas relações durante muitos e muitos anos. E que agora, nós que temos consciência, entendimento sobre o Espiritismo, sobre as leis do nosso Mestre Maior, a gente precisa aos poucos ir mudando esses pensamentos, e mudando os nossos comportamentos, as nossas ações, e deixando de lado esse preconceito muitas vezes velado, que a gente não se dá conta, para que a gente possa realmente se tornar um homem de bem, um homem bom, que respeita a todos, independente da sua classe social, independente da sua cor, independente da sua orientação sexual, independente de qualquer coisa. Nós precisamos respeitar a todos como nossos irmãos. Deixo aqui então essa reflexão para que vocês possam pensar um pouquinho a respeito do preconceito e depois conversamos mais tarde e discutimos sobre esse tema tão importante e ainda tão presente dentro da nossa sociedade. Um beijo a todos vocês, um bom final de semana e até segunda noite. Tchau, tchau.